Fala, pai, vamos para mais um dia de dicas e palpites aqui no canal Juan Tipster. Lembrando que esse conteúdo é para mais de 18 anos e aposte sempre com responsabilidade. O primeiro jogo do dia é o jogo que ocorre entre o Nacional e o Miramar. É um jogo pela primeira divisão do Campeonato Uruguaio. Vamos analisar os times. O Nacional nos últimos 5 jogos obteve 4 vitórias e 1 empate. É um time bastante over, é um time que em todas as partidas sempre marca o seu golzinho. Por outro lado, o Miramar nos últimos 5 jogos obteve 3 empates e 2 vitórias. É um time que sofre poucos gols. O Nacional dentro de casa nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias e 3 empates. Dentro de casa, o Nacional é um time fortíssimo, no qual a sua torcida sempre lota o estádio. Por outro lado, o Miramar nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Analisando a posição dos times na tabela, o Nacional ocupa a 2ª colocação e o Miramar ocupa a 9ª colocação. Analisando os times, dá para acreditar na vitória seca do Nacional, tá pagando 1,42, 1,38 a depender da casa. Outra possibilidade é um jogo para mais de 1,5 gols, tá pagando a cotação de 1,25, 1,29, depender da casa. É uma boa para a gente acrescentar no nosso bilhete. Vamos para o segundo jogo do dia, o jogo que ocorre entre o Corinthians e o Atlético Paranaense. O Corinthians dentro de casa nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. É um time bastante over, é um time que sempre marca seu golzinho, porém vem sofrendo gols dentro de casa. Por outro lado, o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos obteve 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Corinthians dentro de casa vem com retrospecto bom, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Por outro lado, o Atlético Paranaense vem de 4 derrotas e 1 empate. Analisando a situação dos times na tabela, o Corinthians ocupa a 18ª posição e o Atlético Paranaense ocupa a 15ª posição. É uma briga para não cair, é uma briga para se livrar da zona de rebaixamento. Eu acredito que o Corinthians vai procurar se impor dentro de casa. É uma luta do Corinthians esse ano, que é a luta para não cair. Analisando a situação dos times, eu acredito no Corinthians para marcar pelo menos 1 gol. Está marcando a cotação de 1,19. É uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é Corinthians empate anula, está pagando a cotação de 1,28, 1,29 a depender da casa. Menos de 3 gols e meio está pagando a cotação de 1,29, que eu também acho uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para o terceiro jogo do dia, é o jogo que ocorre entre o Flamengo e o Fluminense, é um clássico, é um Fla-Flu. Nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Por outro lado, o Fluminense nos últimos 5 jogos obteve 3 derrotas e 2 vitórias. O Flamengo dentro de casa vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. É um time que sempre vai buscar o resultado, porém não tem marcado tantos gols dentro de casa. Por outro lado, o Fluminense fora de casa não vem de bons jogos, vem de 4 derrotas e 1 vitória apenas. Analisando a situação dos times na tabela, o Flamengo ocupa a 4ª colocação e o Fluminense ocupa a 16ª colocação, está brigando para não cair. Ele tem a obrigação de se afastar da zona do rebaixamento se ele quiser se manter livre do Z4. Analisando a situação desse jogo, eu acredito num jogo truncado, é um clássico. Eu acredito num jogo para menos de 3 gols e meio, está pagando uma cotação de 1,20, 1,21 a depender da casa. Outra possibilidade, já que é clássico, é um jogo para 2 ou mais cartões para cada equipe, está pagando uma cotação de 1,45, que também é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para o último jogo do dia que eu separei para vocês, é o jogo que ocorre entre o Brasileirão Série B, é o jogo do América Mineiro e o Goiás. O América Mineiro nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Por outro lado, o Goiás obteve 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. O América Mineiro dentro de casa é um time fortíssimo. Nos últimos 5 jogos obteve 4 vitórias e 1 empate. É um time que sempre marca seu golzinho dentro de casa e sofre poucos gols. Por outro lado, o Goiás não vem no retrospecto tão bom, vem de 3 empates e 2 derrotas. Analisando a situação dos times na tabela, o América Mineiro ocupa a 7ª colocação e o Goiás ocupa a 12ª colocação. Se o América Mineiro quiser se manter entre os 4, tem a obrigação de ganhar dentro de casa. E por isso eu acredito América Mineiro para marcar pelo menos 1 gol dentro de casa, está pagando a cotação de 1,22, é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é América Mineiro
empate, anula, tá pagando a cotação de 1,27, que também é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Eu vejo também uma possibilidade de mais de 1,5 gol na partida, tá pagando 1,44, que é uma excelente cotação para a gente agregar também no nosso bilhete. E é isso, galera, ficamos por aqui. Esses são os jogos que eu acredito que possa valer a pena de a gente agregar no nosso bilhete. Chegou a hora mais esperada, é a hora do nosso bilhetinho. Vou deixar para vocês no próximo frame. Fui!